Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Hoje, exatamente, 28 de maio de 2021. Nós iremos envolver o nosso querido amigo Augusto, que irá fazer a nossa prece de abertura. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. E é com muita alegria, mestre amigo Jesus, que aqui nos reunimos em teu nome, pois, como tu dissestes, onde tivesse 2 ou mais reunidos em teu nome, lá tu estarias. E só te rogamos, mestre, nesse momento, que tu possa nos intuir, a todos aqui presentes, para internalizar esses ensinamentos que aqui obteremos. Obrigado, mestre, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. No nosso estudo passado, nós começamos o nosso romance. Só para situar, nós estamos no século III depois de Cristo e começa o romance. Eles estão em Formosa cidade espiritual, nas adjacências da costa planetária, e um expositor iluminado está fazendo uma palestra, falando sobre o Cristo, o Mestre crucificado e divino desafio. O tribuno venerável, a última fala dele foi: Cristo reina sobre a alma que nunca morre, aos poucos sublimando-a para a glória imperecível. Aos poucos sublimando-a, sublimando as almas. O tribuno venerável fizera uma pausa, como que intencional, porque a trombeta distante, aí você vai ver clangor, é a trombeta distante de muitos lítuos. Litos, gente, o nosso irmão Murilo vai colocar aí a foto. É um bastão para instrumento de sopro, tá bom? Então, você deve recordar daqueles filmes romanos, As trombetas, é aquele bastão segurando ali. Distante de muitos litos, reunidos se fazia ouvir, em pleno céu, dando a ideia de uma convocação para alguma batalha próxima. Porque realmente eles se reuniam, esses romanos, que nas guerras dos romanos servia para dar o sinal de combate, tá bom? Os litos, As centenas de entidades que se conchegavam umas às outras, num admirável recinto cuja abóbada deixava perceber a luz tremeluzente, ou seja, uma luz de longe, cuja abóbada deixava perceber a luz tremeluzente das estrelas remotas, entreolharam-se ofegantes. Todos os espíritos ali congregados pareciam ansiosos pela oportunidade de servir. Alguns traziam no semblante expressões de saudade e dor, qual se estivessem ligados à batalha da terra por feridas de aflição, somente curáveis com o retorno às angústias do passado. Mas a expectação não durou muito. Superando as clarinadas que ecoavam pela noite, a voz do pregador ressurgiu. Muito de vós, amados irmãos, deixastes à retaguarda velhos compromissos de amor e desejais voltar ao áspero trilho da carne, como quem afronta as labaredas de um incêndio para salvar afeições inesquecíveis. Entretanto, devotados agora à verdade divina, aprendestes a colocar os desígnios do Senhor acima dos próprios desejos. Entediados da ilusão, consultais a realidade, buscando engrandecê-la, e a realidade aceita o vosso concurso decisivo para impor-se no mundo. Não ouvideis, todavia, que somente colaborareis na obra do Cristo, ajudando sem exigir e trabalhando sem apego aos resultados. Como o pavio da vela, que deve submeter-se e consumir-se
a fim de que as trevas se desfaçam, sereis constrangidos ao sofrimento e à humilhação, para que novos horizontes se abram ao entendimento das criaturas. Por muito tempo ainda, o programa dos cristãos não se afastará das legendas do apóstolo Paulo. Em tudo, sereis atribulados, mas não aniquilados, perplexos, mas não desalentados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a exemplificação do Senhor Jesus no próprio corpo, para que a vida divina se manifeste no mundo. E assim, quantos renascerem nas sombras da matéria mais densa, estarão incessantemente entregues ao sacrifício, por amor à verdade, a fim de que a lição do Divino Mestre brilhe mais intensamente nos domínios da carne mortal. Não basta ler, é necessário compreender. Muitos de vós, amados irmãos, deixastes a retaguarda, velhos compromissos de amor e desejais voltar ao áspero trilho da carne. Então, o que eu acho legal na fala é dizendo aqui, planeta Terra não é um plano fofo, doce, leve, suave, um verdadeiro algodão. Não. Áspero trilho da carne. Mostrando que nós estamos vivendo ainda um planeta de provas e de expiações. Então, ninguém nasceu para viver tomando água de coco em sombra, balando para um lado e para o outro numa rede. Tá? Áspero trilho da carne. Ou seja, gente, é difícil viver na Terra. É áspero mesmo, é doloroso. E o que mais dói na Terra não é só a enfermidade, é a convivência. A convivência diária, as traições, tudo isso é algo que dói e dói muito. Áspero trilho. Como quem afronta. Então, voltar, você tem saudade, deseja voltar ao áspero trilho da carne, como quem afronta as labaredas de um incêndio para salvar afeições inesquecíveis. Você imagina estar uma casa pegando fogo e tem pessoas queridas suas ali e você se predispõe a entrar. A probabilidade de você sair vivo dali é o quê? Pouquíssima. Por isso que ele usou o termo afronta. Precisas voltar, mas ele diz, deixastes a retaguarda, velhos compromissos de amor e desejais voltar ao áspero trilho da carne. Então é a turma aqui que quer voltar, não era a hora, mas quer voltar para ajudar os tantãs que ficaram aqui. As labaredas de um incêndio para salvar afeições inesquecíveis. Afronta. A gente também pode lembrar aqui de Alcione. Ela tinha que vir nascer na Terra? Entretanto, devotados agora à verdade divina, ele não está falando com espíritos trevosos. Ele está falando com espíritos aí que já despertaram para a sua realidade. Por isso é que ele diz, a verdade divina, devotados agora à verdade divina, aprendestes a colocar os desígnios do Senhor acima dos próprios desejos. Essa é a maior lição. Nós estamos em que ano aqui, gente? Qual é o século? Século 3. Nós estamos aqui quase 200 anos, ainda não passou de 200 não. Então aqui ele diz, então ele está falando aqui, esse espírito nobre, ele está dando uma palestra para outros espíritos que já despertaram. Por isso a fala dele, ele diz aqui, olha, entretanto, devotados agora à verdade divina, falando para esse grupo, aprendestes a colocar os desígnios do Senhor acima dos próprios desejos, porque essa é a nossa lição. O que o nosso Senhor Jesus nos ensinou?
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso Senhor Jesus nos ensinou essa oração, mas no nosso dia a dia, nós ainda não vivemos essa lição, que é justamente o quê? Colocar os desígnios do Senhor acima dos próprios desejos. Então, seja feita a vontade de Deus, nosso Pai. Imagina, você recebeu um diagnóstico. Aí o que você diz? Vou fazer tudo o que a medicina me ensina, mas seja feita a vontade de Deus, nosso Pai. Devotados agora à verdade divina, aprendestes a colocar os desígnios do Senhor acima dos próprios desejos. Então, apesar que eu desejo a cura, mas seja feita a vontade de Deus. Isso para tudo, gente, para tudo. Entediados da ilusão. Entediados da ilusão. Qual é a ilusão, gente? Da carne. A ilusão da carne, a ilusão do poder, a ilusão do prazer. Agora o juiz, né? O que é isso? Exatamente. A nossa irmã Carla está recordando o livro, ainda há pouco que nós gravamos, de libertação, do juiz com seus 60 anos, tem mais aí uns 15, 20 anos talvez, né? Ninguém sabe, mas ele tem a ilusão do poder, que a vida transitória deu. Todo o processo de mudança, ele só ocorre quando eu estou entediado da minha vidinha. Eu estou entediado da ilusão. Então, enquanto eu ainda sinto muito prazer, enquanto isso me faz bem, enquanto isso me apetece, enquanto isso me alegra, não adianta, não é a hora. O processo de mudança só realmente irá acontecer quando eu me entediar da ilusão. Da ilusão da carne, da ilusão do poder, da ilusão do ter. A gente vê a Madalena estava entediada. E foi a maior mudança. Aí você pode dizer, tia, e Saulo estava entediado? Saulo não estava entediado, ele ainda continuava amando, mas ele buscava uma paz que ele identificava em Estevão e que ele não conseguia ter, apesar de todo o seu conhecimento do Antigo Testamento, da lei, vou usar o termo da lei. Então ele identificava em Estevão, ele tem uma paz, o olhar dele tem um brilho que eu procuro e eu não tenho. Então ele buscava aquela paz e quando encontrou não largou mais. Então, de certa forma, ele também estava entediado do poder que ele conquistou, da intelectualidade que ele tinha, mas o principal que ele almejava, ele não conseguiu, que era justamente o quê? Aquela paz. Então, olha só, aprendeste a colocar os desígnios do Senhor acima dos próprios desejos. Entediados da ilusão, consultais a realidade, buscando engrandecê-la. E a realidade aceita o vosso concurso decisivo para impor-se no mundo. Olha que interessante. Ele está falando daqui do quê, gente? A pessoa busca o quê? A realidade, a verdade. Buscando o quê? Engrandecê-la. Como é que eu engrandeço a verdade? Praticando, vivendo. Eu vou usar o termo dele aqui. Eu não tenho como engrandecer esse livro apenas com a leitura e com a minha fala. A única forma de eu engrandecer essa verdade é quando eu vivo essa verdade. E eu estou engrandecendo para quem? Para mim mesmo. Para mim mesmo. Entediados da ilusão, consultais a realidade, essa realidade do evangelho, da vida, da essência espiritual, buscando engrandecê-la através da minha atitude. E a realidade, agora a realidade, aceita o vosso concurso decisivo para impor-se no mundo, porque o evangelho tem que vir para o mundo, tem que ser vivido, tem que ser mostrado. Não ouvideis, ou seja, não esqueça, todavia, que somente colaborareis
na obra do Cristo. Como, gente? Serve pra gente. Ajudando sem exigir. Você está vendo? Já começou a ficar áspero o caminho? Ajudando sem exigir. Como que a gente faz isso? A gente ajuda e ainda diz assim: sim, tu quer que eu te ajude até quando? Eu te ajudo, mas eu tenho que te mexer. Tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É só por um tempo, assim vai ficar difícil, né? A gente não faz isso, né? Ajudando sem exigir. Você não reconhece o que eu faço para você. E trabalhando sem apego aos resultados. Olha. Trabalhando sem apego aos resultados. Vamos pegar o EOS. Nós estamos trabalhando em função do resultado? Sem apego. Sem apego. Então a gente não fica aqui contabilizando quantas as pessoas estão inscritas no canal, quantas pessoas colocaram like ou dislike, seja lá o que for, isso não nos importa. Nós estamos trabalhando. Quem vai atuar sobre cada coração é Jesus Cristo. Porque o trabalho não é nosso, a gente sempre fala isso, nós do EOS. Esse trabalho não é nosso, esse trabalho é do Cristo. Ele nos deu a honra de participar. Mas quem coordena todo esse trabalho é Ele. Eu me recordo que o nosso querido amigo Roger da Rádio Espírita do Paraná nos ligou, diz assim: Conceição, ele se aproximou porque nós não nos conhecíamos e a ideia dele era começar a colocar esses nossos estudos na rádio, se ele teria permissão. Eu disse: meu amigo, tudo que está no canal é do Cristo Jesus. E todos nós devemos divulgar realmente. Então você não tem que me pedir permissão, porque aquilo não é meu. Aquilo não é nosso, aquilo não é do grupo EOS. Todo aquele trabalho, o trabalho que nós realizamos é do Cristo. Então, divulgue, porque você vai estar divulgando, não é o EOS, você vai estar divulgando os livros da doutrina espírita coordenada pelo Espírito de verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ter essa lucidez de nós entendermos que o que nós falamos de espiritismo não é nosso, é da doutrina, logo é do Cristo Jesus. E a gente não está preocupado com o resultado, a gente se preocupa em fazer o melhor, o máximo que a gente pode, a gente está aperfeiçoando, a gente está ali. Por quê? Porque imagina, a gente foi convidado pelo Cristo e vai fazer de qualquer jeito? Você tem noção o que é isso, ser convidado para fazer um trabalho pelo Cristo e você vai fazer de qualquer jeito? Você imagina o que é o Cristo te chamar para dirigir um grupo de estudo espírita? E você não ter o cuidado de se preparar para o que vai fazer? Ajudando sem exigir e trabalhando sem apego aos resultados. Como o pavio da vela, que deve submeter-se e consumir-se a fim de que as trevas se desfaçam. Ele fez a comparação aí com a vela. Sereis constrangidos ao sofrimento e à humilhação, para que novos horizontes se abram ao entendimento das criaturas. Mudou? Nosso Chico Xavier, gente, veio um tempo desse. A humilhação que esse homem passou. A gente consegue ver ele de 60 anos para cá, mas vai ver ele lá no Parnaso de Além Túmulo, lá no iniciozinho, com 18, 19 anos. Né? E não mudou. Por muito tempo ainda, nós estamos aqui, essa palestra está sendo feita no mundo espiritual e, como diz lá no início, bem próximo do ano 200. Tá? Por muito tempo ainda, o programa dos cristãos não se afastará das legendas do apóstolo Paulo. Que nós estamos aqui no ano 200 e nós sabemos através da história que só Constantino, o imperador, em 350 e pouco é que vai firmar o cristianismo como religião. Aí é que vai parar as perseguições aos cristãos. Mas foram mais de 3 séculos de perseguições ferrenhas. E aí a citação de Paulo: em tudo sereis atribulados, mas não aniquilados. Se a gente conseguisse lembrar sempre disso, né?
Em tudo sereis atribulados, mas não aniquilados. Perplexos, mas não desalentados. Perseguidos, mas não desamparados. Oh, meu Deus! Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre, por toda parte, a exemplificação do Senhor Jesus no próprio corpo, que são as marcas do Cristo, para que a vida divina se manifeste no mundo. E assim, quantos renasceram nas sombras da matéria mais densa, estarão incessantemente entregues ao sacrifício, por amor à verdade, a fim de que a lição do Divino Mestre brilhe mais intensamente nos domínios da carne mortal. Quantos renascerem nas sombras da matéria mais densa? O mentor explanou ainda por vários minutos, e o nosso Emmanuel nos deu aqui uma canja, já deu para a gente sentir o nível dessa palestra. Quanto aos deveres que aguardavam os legionários do Evangelho entre os obstáculos do mundo, descendo por fim da tribuna dourada para o cultivo da conversação fraterna. Vários amigos oscularam-lhe as mãos, beijaram-lhe as mãos, comentando com entusiasmo os mapas de trabalho a que se prenderiam de futuro. Então, vocês estão vendo aqui que é uma reunião, uma palestra, preparando os irmãos que irão reencarnar na condição de cristão novamente e já preparando que não será fácil, a luta será grande. Como eu disse, sereis atribulados, mas não aniquilados. Diminuíam os entendimentos e as rogativas de proteção quando o pregador foi procurado por alguém com intimidade afetuosa. Exclamou ele, abraçando o recém-chegado e contendo a emoção. E aí vamos ver a voz do nosso palestrante. Varro! Tratava-se de velho romano, de olhar percussiente e triste. Percussiente, gente, é profundo. Cuja túnica muito alva, confundida com a roupagem brilhante do companheiro, assemelhava-se a uma nesga de neblina apagada, de encontro a repentino clarão de aurora. Ai, que diferença! Olha, mas o Varro já tem uma, como ele diz assim, uma túnica bem clarinha, né? Alva, né? Só não tem brilho, mas já está alva. E aí, realmente nos lembra o nosso Senhor Jesus: fazei brilhar a vossa luz. Essa comparação só para a gente ver o nível de evolução, né? Porque ele diz uma nesga de neblina apagada, né? De encontro a repentino clarão de aurora. Num amplexo, ou seja, num abraço de ternura que permutavam, era bem de ver-se a reaproximação de dois amigos que, por momentos, olvidavam a autoridade e a aflição de que eram portadores, para se transfundirem um no outro depois de longa separação. Trocadas as primeiras impressões em que antigos eventos do pretérito foram recordados, Quinto Varro, o romano de fisionomia simpática e amargurada, explicou ao companheiro então, guindado à esfera superior, eu posso dizer guindado, promovido à esfera superior, que pretendia voltar ao plano físico em breve tempo. O representante da esfera mais alta ouviu com atenção e obtemperou, admirado. Por quê? Conheço-te o acervo de serviços, não somente a causa da ordem, mas igualmente a causa do amor. No mundo patrício, as tuas derradeiras romagens foram as do homem correto até o extremo sacrifício, e os teus primeiros ensaios na edificação cristã foram dos mais dignos. Não seria aconselhável o prosseguimento de tua marcha acima das inquietantes paisagens da carne? Então, a proposta de Varro é retornar
a vida. E a proposta do então ser iluminado, né, volta ainda não. Você pode estudar, se prepara melhor, te fortalece, porque essa pressa, né? O interlocutor fixou um gesto silencioso de súplica e aduziu. Cláudio, abençoado amigo, peço-te, sei que conservas o poder de autorizar minha volta. Sim, sem dúvida, os apelos de cima comovem minha alma. Anseio por reunir-me em definitivo aos nossos da vanguarda. No entanto... E a voz dele se fez quase sumida pela emotividade. De todos os que ficaram para trás, tem um filho do coração, perdido nas trevas, que eu desejaria socorrer. Indagou o mentor, intrigado. Tassiano? Ele mesmo. E Varro prosseguiu com encantadora humildade. Sonho em conduzi-lo ao Cristo com meus próprios braços. Tenho implorado ao Senhor semelhante graça, com todo o fervor de meu paternal carinho. Tassiano é para mim o que a rosa significa para o arbusto espinhoso em que nasceu. Em minha indigência, ele é o meu tesouro, e em minha fealdade é a beleza que desejava orgulhar-me. Daria tudo por dedicar-me a ele de novo, acariciá-lo junto do coração para orientar-lhe os passos na direção de Jesus. É o céu a que aspiro. Você vê aí uma relação que a gente não consegue nem atinar ainda, identificar tamanho o amor que ele tem por Tassiano. Imagina, gente, são palavras tão fortes. Ele é, em minha indigência, ele é meu tesouro. Em minha fealdade é a beleza de que desejava orgulhar-me. Daria tudo por dedicar-me a ele de novo. Então, olha o nível desse amor. E, como se quisesse sondar a impressão que causava no amigo, acrescentava. Porventura estarei errado em minha aspiração? O velho orientador afagou com visíveis demonstrações de piedade. Passou a destra, a mão, pela fronte banhada de luz e falou. Não discuto os teus sentimentos, que sou constrangido a respeitar, mas valeria tamanha renunciação? Como se articulasse as próprias reminiscências para exprimir-se com segurança, fez longa pausa, que ele próprio interrompeu, acentuando. Não acredito que Tassiano esteja preparado. Vi-o há alguns dias no templo de Vesta, chefiando larga legião de inimigos da luz. Não me pareceu inclinado a qualquer serviço do Evangelho. Vagueia nos santuários das divindades olímpicas, promovendo arruaças contra o cristianismo nascente, e ainda se compraz nos festins dos circos, encontrando incentivo e alegria nas efusões de sangue. Então, olha o nível do Tassiano. Anote aí, Vesta, deusa romana que personifica o fogo sagrado. Então, olha só, então vamos entender a história. O nosso Cláudio, que é esse mentor espiritual, está tendo uma conversa com o Varro, que é um espírito amigo do seu coração, mas obviamente Cláudio no processo de evolução muito maior. Varro fala desse amor por Tassiano. E logo depois a gente percebe o quê? O Cláudio falando a situação de Tassiano. A primeira orientação é: você acha necessário? Ele diz assim, não acredito que Tassiano esteja preparado. Não acredito. Viu há alguns dias no templo de Vesta,
chefiando larga legião de inimigos da luz. Chefiando. Ele não é o assessor, ele é o chefe da perversidade. Não me pareceu inclinado a qualquer serviço do Evangelho. Então, anota bem isso aqui, quem era Tassiano, para você ver o Tassiano encarnado. Tá? Vou repetir aqui. Ele está chefiando, larga, e quando eles dizem larga, é larga mesmo, é grande, tá? Legião de inimigos da luz. Não me pareceu inclinado a qualquer serviço do Evangelho. O Tassiano vagueia nos santuários das divindades olímpicas, promovendo arruaças contra o cristianismo nascente e ainda se compraz nos festins dos circos, encontrando incentivo e alegria nas efusões de sangue. Então ele, na condição de chefiando, ainda vai para o circo para assistir aquelas torturas que nós bem conhecemos. Vamos ver Varro. Tenho acompanhado meu filho nesse lamentável estado. Contudo, nos últimos dias, noto-o amargurado e aflito. Quem sabe estará Tassiano à beira da grande renovação? Compreendo que ele tem sido recalcitrante no mal, consagrando-se indefinidamente às sensações inferiores que lhe impedem a percepção de mais altos horizontes da vida. Concluo, porém, de mim para comigo, que algo deve ser feito quando temos necessidade de reajustamento daqueles a quem amamos. E talvez porque Cláudio silenciasse pensativo, o afetuoso pai voltou a dizer: Abnegado amigo, permite-me voltar. Estarás todavia consciente dos riscos da empresa? Ninguém salvará um náufrago sem expor-se ao chicote das ondas. Para ajudar Tassiano, mergulhar-te-ás nos perigos em que ele se encontra. E ele diz assim, ninguém salvará um náufrago sem expor-se ao chicote das ondas. Para ajudar Tassiano, mergulhar-te-ás nos perigos em que ele se encontra. Ele quem? O Tassiano. O cidadão está no inferno e para ajudá-lo vai ter que entrar nesse inferno. Atalhou Varro decidido, prosseguindo em tom de súplica. Sei disso. Auxilia-me a pretensão, em nome de nossa velha amizade. Procurarei servir o Evangelho com todas as minhas forças. Aceitarei todos os sacrifícios. Comerei o pão de fel embebido em suor e pranto. Contudo, rogo permissão para convocar meu filho ao trabalho do Cristo, por todos os recursos que estiverem ao meu alcance. Certo, o caminho estará juncado de obstáculos. Entretanto, com o amparo do Senhor e com o auxílio dos amigos, conto vencer. O respeitável mentor, francamente compadecido, como quem não desejava delongar-se na conversação de ordem pessoal, indagou: Quanto tempo consideras imprescindível ao cometimento? Ouso colocar a resposta em teu próprio critério. Pois bem, concluiu o companheiro generoso, endosso-te a decisão confiantemente. Concedo-te 20 lustros para o trabalho a realizar. Creio que 1 século bastará. Determinaremos medidas para que seja sustentado na nova roupagem de carne. Teus serviços à causa do Evangelho serão creditados em esfera superior. E quanto ao mérito ou demérito de Tassiano, à frente de tua renunciação, admito que o assunto será privativo de tua própria responsabilidade. Gente, e nós estamos mais ou menos disso, né? 20 lustros.
Cada lustro, gente, é 5 anos, tá bom? Então, 20 vezes 5, 100 anos. Daí, um século. E ele, porque é interessante, ele diz assim, quanto tempo, Varro, você acha que precisa? Aí Varro, sabiamente, ouso colocar a resposta em teu próprio critério. Porque se fosse por Varro, ele ia dizer, me dá uns 500 anos, eu consigo, né? Mas ele, tadinho, disse assim, não. Aí ele disse, olha, endosso-te a decisão confiantemente. Concedo-te 20 lustros para o trabalho a realizar. Creio que 1 século bastará. Bastará para te ver o quanto esse menino é difícil. Instado por amigos na liquidação de outros problemas, Cláudio lançou-lhe compassivo olhar e finalizou. Não te esqueças de que, pela oração, continuaremos juntos. Ainda mesmo sob o pesado véu do esquecimento na luta física, ouviremos teus apelos, amparando-te com o nosso esforço assistencial. Vai em paz, quando quiseres, e que Jesus te abençoe. Varro dirigiu-lhe comovedoras palavras de reconhecimento, reafirmou as promessas que formulara e ausentou-se, cismarento, sem saber ao certo que estranhas emoções lhe povoavam a alma, entre raios de alegria e dardos de amargura. Porque ele sabe, inconscientemente, que o sofrimento não será nada fácil. O nosso próximo estudo, nós teremos bastante a parte histórica, porque o nosso querido Varro, em espírito, ele sai dessa reunião e vai para Roma. Agora, o mais interessante, meus amigos, quando a gente foi fazer as pesquisas, quando ele vai falar da Ponte Sértio, da corrente do Tibre, os lados de Órtia, o Séptimo Severo, Persênio Níger, Eufrates, Albino, Gálias, Bretanha, imperador africano. Eu digo, meu Deus, como é que é isso, imperador africano? O Templo da Fortuna. Então, tudo isso nós realmente pesquisamos para trazer esse material para vocês, mas também para vocês verificarem a veracidade de uma obra mediúnica. Porque são detalhes, informações que o nosso querido Chico, em Pedro Leopoldo, não teria como saber. Hoje é fácil, fácil entre aspas, algumas coisas eu tive até um certo trabalho, mas hoje nós temos ferramentas mais acessíveis. Naquela época, se tivesse em Pedro Leopoldo uma biblioteca, ele teria que ir para a biblioteca, e não tinha biblioteca em Pedro Leopoldo. Mas vamos dizer que tivesse. Ele iria para a biblioteca e eu pergunto, ele teria como gravar todas essas informações? Porque ele psicografava lá na Fazenda Modelo. Então, eu fico sempre assim, impressionada. Tá bom? Vamos então agradecer a Deus nosso Pai por essa oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui hoje. Todos nós aqui reunidas, para gravarmos esses estudos e termos, assim, acho que a nossa maior alegria, tanto nossa que estamos aqui gravando, quanto o nosso irmão Murilo, que está fazendo a edição, e os nossos outros amigos, a nossa alegria é de compartilhar com todos vocês. Dentro dessa singeleza, essa simplicidade, nós não somos profissionais, mas carregamos a essa boa vontade de compartilhar a nossa alegria quando nós sentimos de estarmos aqui estudando a obra espírita. Vamos orar? Senhor Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, nosso sentimento é de gratidão por essa oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós aqui presente. Nosso sentimento é de gratidão por todos os espíritos, amigos espirituais, irmãos que nos conduzem nessa jornada, que aqui também se fazem presente, nos inspirando,
e nos conduzindo. A lição sempre cala fundo, Senhor. E recordando os grandes cristãos, os verdadeiros cristãos, que conseguiram entregar a própria vida para testemunhar a fidelidade e divulgar o Evangelho. Hoje, amado Mestre Jesus, nós precisamos também ter muita força para enfrentarmos os leões internos. Esses leões que nós permitimos a nossa destruição moral ao longo de tantos séculos. Que possamos acordar, que possamos lutar contra o leão do egoísmo, o leão da vaidade, o leão do ciúme, o leão do materialismo, o leão dos prazeres. Dai-nos força, Senhor, e coragem, para que um dia possamos verdadeiramente dar o testemunho cristão, que é o sacrifício por uma humanidade. Obrigada, Mestre amado, obrigada, amigos espirituais, e agradecemos a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade ímpar. Que assim seja.